Olá pessoal, hoje eu estou mostrando para vocês um equipamento que entrou na minha oficina. Hoje dose dupla, tá? Hoje equipamentos em dose dupla. Trata-se de duas adegas climatizadoras para vinho, eletrônicas, né? Que entrou para fazer a manutenção aqui, tá? Trata-se de um equipamento que é usado para conservar vinhos a uma temperatura controlada para o vinho ter uma longa duração, né? E quando se for apreciar o vinho, ele esteja com o seu sabor, o seu aroma, né? Tudo dentro do que ele foi especificado, foi feito pelo produtor do vinho, né? Então criaram essas adegas porque normalmente é difícil você ter um porão em uma casa para você guardar os vinhos lá no porão, né? E lá nem sempre a temperatura é controlada. Então foi feita essa adega para para as pessoas poderem ter vinhos em quantidades não muito grandes, porque essa daqui cabe 12 vinhos, 12 garrafas, e essa aqui cabe 9 garrafas, tá? São os dois modelos que eu estou consertando, de duas marcas diferentes. Uma é da Tocave, outra é da CA, né? Acho que é Casa Ambiente, acho que é o nome dessa marca aqui. Então, eu fiz a manutenção neles, e eu vou mostrar para vocês. Opa, que tremedeira, meu! Nossa, treme muita câmera aqui. Mas vou mostrar para vocês como é a parte dela, porque ela não tem compressor, né? Trata-se de um equipamento sem compressor. Ele tem uma placa de fonte, né? Que alimenta o circuito com 12 volts. E aqui atrás desse dissipador de alumínio tem a placa Peltier, que é colocada aqui, e ela necessita uma grande retirada de calor dela para poder funcionar perfeito, porque é aí que faz o funcionamento perfeito. Essa placa que eu vou mostrar para vocês aqui é uma placa que foi um desenvolvimento da tecnologia moderna, porque o efeito Peltier foi descoberto no ano de 1934 por um físico francês chamado Jean-Charles Athanase Peltier. Aí que veio o nome Peltier, foi dado em homenagem a ele. Mas antes dele, uns 13 anos antes, um outro cientista que o sobrenome é Sibik, também pesquisou sobre a transferência de calor em metais semicondutores, né? Esse Sibik, agora eu não lembro a nacionalidade dele, mas ele é lá da Europa, tá? Eu não sei o nome dele lá do lado da Europa, tá? Então, essa plaquinha faz o serviço de um compressor de geladeira, né? Essa é a plaquinha, é a placa Peltier. De um lado, desse lado que está aparecendo aqui, é o lado frio, e o lado de trás é o lado quente. O que ela faz? Ela rouba, quando passa 12 volts por esses semicondutores aqui, dessa plaquinha, que tem um monte de semicondutor dentro, ela pega, esse lado aqui, ela rouba calor. Quando você rouba calor, aparece o frio, né? Fica frio. Então, ela em condições especiais, controladas, em um ambiente muito controlado, ela pode chegar até 0 graus. Mas, no nosso caso, ela não chega a isso, né? No nosso caso, ela chega no máximo aqui, como nesse, chega a 11 graus. E a esse daqui, 10 graus, tá? Ele consegue atingir 10 graus de temperatura para manter as garrafas de vinho
no seu estado normal, né? Que é para ficar, de conservação. E essa chega até 11. Essa aqui é menor, essa aqui tem menos, cabe 9 só, e aquela cabe 12, tá? Mas esse daqui, eu fiz uma manutenção nesse equipamento para você ir trocar. Olha só, queimou o cooler maior, que é o de resfriamento na parte quente, e o cooler menor, que é o responsável pela para esparramar o ar frio dentro do gabinete aqui, né? Lá, ele fica lá no fundo, não sei nem se dá para ver lá uma peça lá no fundo, que fica o cooler, que vai esparramar o frio dentro da adega, né? Aquele também tem outro, mas esse aqui já tá mais difícil de enxergar. Aquela é maior, né? Também lá no fundo faz o mesmo efeito. E as duas são semelhantes entre si, que as duas usam a placa Peltier, as duas fazem o mesmo serviço. Só que essa aqui essa outra aqui é para maior quantidade. Essa é para uma quantidade menor, né? Para você que está iniciando assim, né? Mas ela costuma dar problema. Essa daqui tive que trocar a placa Peltier, os dois cooler, e também essa daqui eu tive que trocar a placa Peltier, porque essas placas são muito exigidas. Elas trabalham 24 horas por dia. Inclusive a fonte também dele, que eu mostrei para vocês, ela é muito exigida, ela dá problema. A gente tem que fazer constante manutenção nela. E não, você vê que os equipamentos desse daí não é bem baratinho, é uma manutenção um pouquinho já mais elevada, né? Por causa principalmente da placa, né? Essa placa é uma placa que ela tem um valor um tanto quanto mais diferente do que a gente costuma pagar de componentes normais, né? Então são esses dois aqui, ó. É essa daqui, maiorzinha, e a menorzinha, dois em dose dupla, né? Hoje tá dose dupla, ó, duas, fazendo a mesma manutenção. Se dá uma dica para vocês que forem adquirir, ou que vocês estiverem interessados em começar, vocês que gostam de vinho, né? Esse equipamento menor, ou como maior, a gente recomenda, quando a pessoa for ligar ele, deixar ele atingir a temperatura que é recomendada para o vinho antes de abastecer ela, porque se você pôr os vinhos lá, como essa plaquinha, ela não é uma plaquinha como uma geladeira que consegue gelar rápido, ela vai demorar muito mais tempo para gelar. Então, se você já tiver com a adega na temperatura já indicada para o vinho, vamos supor, 15 graus, né? Ela já está pronta. Você coloca, aí ela vai só ter que fazer uma adequação, né? Para retirar todo o calor das garrafas e transferir para fora, né? Aí que ela funciona bastante. Mas como o equipamento funciona direto, 24 horas por dia, ela puxa em torno de 70 a 75 watts de consumo. Aí é necessário que você faça uma manutenção quase anual, porque provavelmente esses itens que eu falei para você, eles costumam dar problemas. Eles costumam dar problemas, tá? Então, ela é uma manutençãozinha já um pouco mais elevada do que os equipamentos usuais, né? Que a gente tem, que nem micro-ondas que eu trabalho, normalmente atura vários anos, né? Agora, essa daqui, como é uma tecnologia mais nova e uma peça muito pequena para sustentar um equipamento tão grande, ela pode dar problemas, tá? E principalmente aqui que eu falei para vocês, na fonte e na placa Peltier. As ventoinhas também, como elas funcionam direto, também elas podem dar problemas, tá? Então, são os equipamentos assim que funcionam bem, fazem bem o seu trabalho, mas são equipamentos que requerem uma manutenção periódica, né? Porque imagine, você vai perder
o vinho que tá guardado, inclusive vinhos que hoje em dia tem valores muito elevados, né? Imagine uma hora que isso daí para, você tem que... E não pode pôr na geladeira, porque na geladeira a temperatura é muito mais baixa do que isso, né? Não, geladeira não foi feita para pôr vinho, geladeira foi feita para pôr outras coisas, mas vinho não. Então por isso que foi criado essas adegas aqui, tá bom, pessoal? Eu Então hoje eu mostrei para vocês uma curiosidade aqui na oficina, né? Sobre a manutenção desses essas adegas de vinho, tá bom, pessoal? Então, agradeço a todos, desejo a todos um 73, tá? E até a próxima com um novo vídeo. Até mais!